não dá condição para fazer um combate a incêndio por resfriamento, e sim por abafamento. Você toma o espaço do oxigênio, ok? Vamos em frente? Vamos lá. Instalação CO2. Quais são os componentes principais? Primeiro, sistema de tubulação, que todos os sistemas vão ter que ter, sistema de tubulação e os nebulizadores para conduzir o agente extintor até a área do fogo. Veja que nos sprinklers nós temos os sprinklers. No sistema de sprinklers nós temos o sprinkler, que é o bico espargidor, aqui lá o de espessor. E já no sistema de CO2 nós vamos encontrar os chamados nebulizadores, que é um tipo de bico de sprinkler, mas não é aquele especificamente. Ele é mais fechado e ele nebuliza no ambiente que vai ser protegido, normalmente na estufa, etc. Tá? Tem um dispositivo de alarme, que é o sistema que informa que foi acionado o sistema, normalmente na central de vigilância, na central de controle de preventivos, né, que a indústria tem, né? Ele é composto de um ou mais cilindros, né? Em aço. Esses cilindros são cilindros grandes, não são cilindros portáteis, são cilindros mais fixos, né? Contendo CO2 naturalmente. O sistema de CO2 contendo CO2. Forma uma bateria de 35 ou 45 quilos cada um dos cilindros. Tá? Então veja que são capacidades de se lançar no ambiente a 200, 300, 400, quem sabe 500 quilos de CO2. Isso tem que ser ambiente grande, que é um ambiente que precisa fazer uma inundação, chamada o combate por inundação de CO2, que aí age rapidamente e abafa automaticamente o processo de combustão. Ok? Vamos em frente? Temos pergunta? Não temos. Excelente. Esses meus alunos hoje estão maravilhosos. Quando chega à noite, tu vai ver, viu, Tatiana? Tu vai ver como é que vai ser. Esse pessoal da noite é danado. Vamos lá. Ainda no sistema fixo CO2. Como é que se faz, como é que se desenvolve o mecanismo de disparo? Né? Quais são os componentes dele? Primeiro, nós temos que ter um dispositivo de detecção, que nem a tubulação seca, né? O sistema de bico aberto, a tubulação seca do sprinkler. Tem que ter um sistema de detecção, que detecte aonde está havendo um incêndio, onde está havendo uma combustão desnecessária, que chama-se incêndio, e avise. Então, esse sistema de detecção pode ser por fusíveis, pode ser por detectores térmicos, ou células térmicas, ou até por detector de fumaça, relés térmico ou termostato. São normalmente utilizados. São os detectores térmicos, certo? São a questão dos relés, são as questões dos termostatos. Todos esses equipamentos avisam ou dão o sinal para ser acionado manualmente à central de controle, ou ele mesmo aciona eletricamente o disparo ou a abertura das válvulas de dispersão do gás, tá? Então parece que a gente tem aí uma pergunta, né, Tatiana? Temos sim, do Polo Olinda, Pernambuco, a aluna Rejane. Se pode ser instalado CO2 fixa na indústria de armazenamento de dados, software, telefonia, etc. Ah, claro que sim, Rejane. Muito bem lembrado. Claro que sim. Tá? Então, e principalmente em grandes indústrias que trabalham com processamento de dados. Estou vendo aí a sala de Olinda aí, parabéns, o pessoal está bem frequentado aí. Então, essas indústrias que trabalham com processamento de dados, aquele da atividade anterior que eu dei uma sugestão lá, aquela indústria, naturalmente, um sistema fixo CO2 seria uma das respostas suficientes para mim. Tá? Sistema fixo CO2 ali daria para poder fazer um combate a incêndio. Como a gente não tinha falado ainda do sistema fixo CO2, vocês naturalmente falarão em termos dos extintores de CO2, porque ali nós temos o incêndio de tipo C. Não é? Vamos lá, muita gente nas atividades, vou até dar uma parênteses aqui agora, viu, Tatiana, para a gente lembrar. Muita gente na atividade estava confundindo ainda o que é classe de incêndio e classe de risco. Classe de incêndio é aquelas A, B, C e D. Ou seja, são incêndios de materiais sólidos, combustíveis, incêndio em líquidos ou fluidos inflamáveis, que é a classe B, incêndio de material elétrico energizado, que é a classe C, e incêndio em metais pirofônicos, que é a classe D. E classe de risco é referente à ocupação. É aquilo que a gente falou, é o escritório, é o depósito com ocupação definida, que é esse o caso aí do exemplo, que é depósito de celulose, depósito de papel, etc. Certo? E os incêndios de depósito é conforme a classificação, ou seja, A, B e C. Os riscos, as classes de risco A, são aquela ocupação, é porque eu ainda não coloquei no hábito para colocar a PSB, tá? É aquela ocupação em escritórios, residência, são tipo de ocupação que os incêndios são menos recorrentes, tá? E hospitais, por exemplo, já é B.
Depósito com ocupação definida já é B. O depósito sem ocupação definida, ou parque de tancagem, parque de armazenamento de combustível, ou um depósito de armazenamento de inflamáveis, como gasolina, como tintas, etc., já é de classe C. É por isso que naquela tabela que nós mostramos anterior, temos 3 classes, A, B e C. É conforme a ocupação. Classe de incêndio é uma coisa, classe de risco é outra, tá? Porque tem o nome classe, não quer dizer que é a mesma coisa. Classe de incêndio, A, B e C. Classe de risco é a ocupação. O que é que aqui vai funcionar? Aqui vai funcionar um escritório, aqui vai funcionar um shopping, tá? É um risco menor do que funcionar uma indústria de tinta. Nesse galpão aqui vai ser o armazenamento de produtos acabados de uma indústria de fabricação de tintas com base de combustível, tá certo? Então, esse depósito é um depósito inflamável, praticamente, e você tem um risco mais alto, ok? Dado esse parênteses, voltemos a cá então, hein, Biller, para nós falarmos dos mecanismos de disparo do CO2. Bom, a unidade de disparo, ela é fixada a uma bateria, aquilo que nós tínhamos falado já, para acionar válvulas dos cilindros, e essa bateria pode ser acionada de 4 formas. Ou por peso, né, o mecanismo por peso, você vai ter, quando o termostato abrir, aí cai o peso, quando esse peso cair, ele vai abrir a válvula, ou seja, por compensação, mecanismo de compensação, ou seja, o peso está vinculado aqui a um vínculo. Esse vínculo começou a temperatura abrir e rompeu. Rompeu esse vínculo por termostato ou por ligação metálica, abriu, aí o peso vai caindo, na hora que ele cai, ele levanta a válvula, abre a válvula. Quando ele abre o registro, aí o CO2 passa para a tubulação e vai cair naquele ambiente. Isso é uma forma das mais antigas, mas é uma forma muito eficiente também. Aí você tem o sistema de acionamento eletrônico, que aí é por sensores, ou seja, a temperatura em termostato, a temperatura chegou no ponto que não podia chegar a temperatura, aí fecha um circuito elétrico, aciona lá a válvula que abre eletronicamente. A válvula tem uma abertura eletrônica, tá? E aí sai o CO2. Pode ser pneumático, aí é por pressão, ou seja, está fechado por pressão aquela válvula, por cima de pressão. Quando o sistema aqui de sensores abre, ele abre um sistema que libera a pressão. Quando libera a pressão, a válvula abre. Quando a válvula abre, injeta no ambiente o próprio CO2. Tudo é em função da abertura da válvula dos cilindros. Os cilindros estão em bateria conjunta, aí estão fechadas as válvulas. Abriu a válvula, a tubulação segue o CO2. Então, o mecanismo de acionamento é tudo em abertura da válvula dos cilindros. Na válvula central do cilindro, que está tudo ali conjugado numa válvula só. Essa válvula pode ser aberta pneumaticamente, que é essa questão da pressão, pode ser aberta eletronicamente, por questão dos sensores, quando abrir, fecha um circuito elétrico, e aí eletronicamente ela abre, ou pode ser também por peso. E tem por peso que é por questão mecânica, ou seja, o peso caiu, fica um pêndulo, ou seja, está equilibrado. Quando ele abrir, aqui nessa ponta de cá, quando ele cair, ele abre a válvula e, consequentemente, a válvula deixa passar o gás. E também tem manualmente, que aí é uma ação humana, né? Você já foi avisado que está havendo um incêndio na estufa, lá no setor de controle do vigia, da central dos técnicos de segurança, da brigada de incêndio, está havendo incêndio na caldeira tal, na estufa tal, temos que abrir lá a válvula. Ele vai lá manualmente e abre a válvula. Resolveu, tá? Os 3 primeiros são naturalmente um sistema automático. E o último, que é manualmente, é um sistema que precisa da ação humana, ok? A temperatura padrão de acionamento também é em torno de 70 graus centígrados. Bom, agora vamos para mais um tipo de instalação fixa de combate a incêndio. Vimos hidrantes, vimos sprinkler, vimos CO2 e vamos ver agora pó químico seco, que são os 4 principais utilizados em indústrias e utilizados em áreas comerciais. Então vamos lá, Billy? Bom, o sistema de pó químico seco consiste em descarregar uma carga de pó químico através dos esguichos fixos. Veja que para o sistema fixo de sprinkler nós temos os chamados sprinkler espargidores ou dispersores. Para o sistema de CO2 nós já temos chamado os nebulizadores. É as pontes que saem. Para o sistema de CO2 nós já estamos chamando esguichos fixos, são as pontas dos esguichos, que são alimentados por tubulação ou canalização
através de uma linha de mangotinho, já não é mangueira é muito flexível, os mangotinhos são mais rígidos, tá certo? E são de menores espessuras, são de diâmetro menor, que em ambos os casos, seja tanto na canalização como no mangotinho, com o auxílio de um gás propelente, ou seja, com o auxílio normalmente do CO2, que impele, ou do nitrogênio, que impele a carga de pó químico seco. Sabe, pó químico seco é um extintor solidamente dividido, né? É um dos extintores sólidos